Oi, gente! Nossa, sexto episódio, hein? Ai, mas ainda dá um frio na barriga, um aperto no coração. Tô tendo muitos feedbacks. Estou muito feliz de estar gravando esse podcast, continuando esse projeto. Eu acabo esquecendo essas de ative sininho, siga, dê like, 5 estrelas e toda essa parafernália aí das redes sociais, mas peço para quem está gostando, além dos feedbacks que estão me dando, também coloque aí para eu conseguir saber. E chegando ao sexto episódio, que, conforme a ideia inicial, essa vez eu vou fazer uma entrevista e como já prometido lá atrás, mas que por uma questão de saúde não pôde estar com a gente no quarto episódio, hoje, enfim, deu super certo. Então, vou convidar para conversar com a gente a Fabiola Ponton, minha professora de canto e idealizadora do espaço Melodia em Fá. Oi, Fá, dá um oi para os nossos ouvintes. Oi, gente, tudo bem? Oi, Dani, que prazer, querida. Aceito esse Ah, convite, de coração assim muito aberto. Estou muito ansiosa, porque é aquela coisa que você falou, né, minha filha? A gente fica meio assim, né, nervosa um pouquinho, mas eu sei que tudo vai fluir, porque você está se saindo super top aí no seu podcast, viu? Ai, Muito orgulhosa de estar aqui com obrigada. você. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu sei que é um desafio, a gente se expõe, né? Dá esse frio na barriga, mas você teve um papel decisivo no nascimento desse podcast. Eu, né, estou trazendo nas entrevistas a minha equipe de apoio. Você hoje é um elo extremamente importante. Então, nós queremos que você conte um pouco de você primeiro, para a gente ir chegando nisso. Então, eu sempre digo que eu não dou currículo aqui, né? Eu peço para os meus convidados falarem um pouquinho de si. Então, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, Fabiola. Quem é você? Onde você nasceu? Estado civil? O que você gosta de falar de você? Defina Fabiola por Fabiola. Então, vamos lá. Primeiramente, nossa, fico muito orgulhosa de ter sido um ponto aí positivo para a criação desse podcast, viu? Que já está sendo sucesso. Estou ouvindo todos, toda semana. Então, parabenizo você por essa coragem, né? E vamos que vamos. Bom, quem é Fabiola Ponton? O meu nome, muito orgulho do meu nome, porque vem de um paizão super musical. Meu pai era muito musical. Eu sou casada, não tenho filhos. A Fabiola é uma pessoa pisciana muito. Que eu vou falar dela? Sofredora, não, mas super amorosa, com tudo e com todos. Então, durante aqui nossa conversa, vocês vão perceber um pouquinho quem sou eu, né? Mas fiz faculdade de música. Primeiro eu vou começar assim do início, né? Eu comecei na área musical com 6 anos de idade, fazendo piano. Meu instrumento é o piano. Aí eu fui para conservatório, fiz curso técnico, fiz especialização em piano popular, tirei o certificado de curso técnico. Não gosto muito de usar essa palavra, essa frase, na minha época, né? Muitas coisas mudaram, mas na minha época, a gente tirava o certificado de conclusão do curso técnico do piano e você já poderia dar aula. Então, eu iniciei dando aula de piano aos 16 anos. Então, com 16 anos, eu já tinha uma aluna que era minha vizinha de frente, inclusive minha prima. Hoje, a Edilane toca até hoje, ela mora em Londres. Beijinho, Edilane, que ela vai assistir. E eu fiquei com a Edilane, uma aluna, depois entrou outro vizinho, outra vizinha, durante uns 3, 4 anos. Então, diríamos que se eu fosse pegar pela parte financeira, eu já teria desistido logo no início, né? Porque ficar 3, 4 anos com
5, 6 alunos, não é fácil, né? E aí eu acabei, fiz o colegial na época, saí do colegial, falei para o meu pai, para minha mãe, eu não sei ainda o que eu quero, eu gostaria de fazer alguma coisa ligada à arte, não sei se é música ou se é educação física, porque eu sempre gostei de dançar, sempre gostei dessa parte de corpo também. E aí, meu pai, muito tranquilo, falou: olha, faz o que você quiser, você já está trabalhando, continue trabalhando, se você resolver, vamos fazer a faculdade. Aí, após 4 anos que eu tinha saído do terceiro colegial, eu resolvi realmente fazer música. E aí, eu me ingressei na Universidade de Ribeirão Preto, na UNAERP, fiz o curso de licenciatura em música e estou aqui há 40 anos, que eu comecei com 16, viu, gente? Comecei cedo. Começou bem cedo, mas é uma vida inteira dedicada a viver de arte, que, Sim. casada com músico, sei que não é nada fácil, né, Fá? Não, não. E assim, a gente como mulher, a gente tem um certo preconceito também, viu, Dani? Porque quando eu falei que eu ia fazer faculdade de música, muitas amigas minhas, inclusive da área musical, para que você vai fazer faculdade se você já tem um conservatório? Eu falava, não, eu vou fazer porque eu quero me aprimorar cada vez mais, né? E a faculdade me abriu um campo que eu nunca esperava que iria acontecer na minha vida, que foi o campo de eu trabalhar em escola de ensino fundamental e educação infantil. Então, eu Tá. trabalhei 22 anos com turmas de maternal, de 2 aninhos de idade, até 11 anos, que é o 5º ano. Então, eu trabalhei com educação infantil, trabalhei com Fundamental 1. E isso me abriu, assim, uma gama de conhecimento dentro da pedagogia, inclusive escolar, não só dentro da música. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade que eu tive, e a oportunidade que também a minha professora de piano, na época, ela que era dona do conservatório que eu estudei, me deu a oportunidade também de dar aulas de folclore, de teoria, de prática de conjunto, que era aula de bandas, né? Então, aí você vai buscando, e as coisas vão acontecendo, É. né? E o Melodia em Fá surgiu disso. Melodia em Fá surgiu de uma pessoa única, Fabiola, que eu dava aula na sala da casa da minha mãe, né? Na casa dos meus pais. Então, eu dava aula na sala e eu senti necessidade de ampliar. Aí comecei, não, vamos ampliar. Realmente, graças a Deus, a gente ampliou. E há 28 anos, a gente tem o Espaço Melodia em Fá. E o nome é curioso, porque eu toquei no piano uma música chamada Melodia em Fá, de um compositor russo chamado Anton Rubinstein. E aí juntou melodia, que a música precisa de melodia, e Fá de Fabiola. Aí juntou tudo, ficou Melodia em Fá, meu Eu, espaço musical, que você faz parte dele. eu sempre achei o nome perfeito, e agora ele tem ainda mais significado. Mais significado. Então, nós vamos contar 2 fofocas aqui para os ouvintes. A primeira, o porquê que você teve um papel decisivo na criação desse podcast, que foi isso. Eu já vinha, como eu falei no primeiro episódio, amadurecendo essa ideia, mas não queria fazer no âmbito da política. Comecei a pensar, será que se eu for de vez em quando falar sobre como é que eu estou fazendo as coisas, alguém vai ouvir e tal? E eu já engato na segunda história, que é exatamente como que eu chego na Fabiola. Eu chego na Fabiola porque o espaço é na rua que mora uma grande amiga minha, Lilian, que se também estiver nos ouvindo, um beijo imenso no coração, que é ela que me leva até essa hoje, que é uma das minhas anjos da guarda. E ela já estava fazendo aula de piano com a Fabiola, porque elas eram vizinhas, então você tinha começado lá atrás com alguém da própria rua, né? E a Lilian Sim, tá ligada a nesse esse meio. território também, né? Porque o pai dessa minha amiga mora até hoje na frente da casa da Fabiola. E ela, muito corajosamente, porque é muito difícil você aprender a tocar piano depois de adulta, começou a fazer aula com a Fá, e já nem sei quanto tempo. Mas ela já tinha chegado numa fase que ela tinha permitido a Fabiola gravar ela e pôr no Instagram.
E foi só por isso que eu vi ela tocando, aí vi Melodia em Fá, aí começo a seguir a Fabiola ali, mando um direct, ou acho que peço teu contato para a Lilian, aí já não lembro, e aí marco uma aula, você estava acho que até então, acho que a gente está completando um ano, né, Fá, de aula. Tá completando um ano. É isso, foi o ano passado, porque eu estava nessa fase de eu preciso de mais alguma coisa no meu apoio de equilíbrio emocional aí, e veio muito forte a música. Então eu estava numa sexta-feira, que é quando eu faço a sexta-tarde a aula com a Fá, e a gente, e é o que vai indo já para minha uma das minhas perguntas para você aqui, Fá, né? Mas que é isso, assim, eu falo para ela que eu não vou lá para aprender a cantar e ser profissional, nem chegar numa festa e dar um show. Mas como terapia na linha do canta seus males espanta, tal, mas que metade do tempo eu fico atormentando ela fazendo terapia, porque eu falo, ai, essa semana aconteceu isso, e ai, como tá difícil isso, e o outro pirou não sei o quê. E a gente tem essa troca, e eu percebo que daí não é só comigo, você tem uma faixa etária vasta, né? Porque daí, gente, é uma doideira, eu vou contar já. Chego lá, começo a fazer aula com o Fá depois das férias de julho, exatamente, agosto. Isso. E eu já sou preparada para a festa de fim de ano, que é uma grande confraternização do Melodia em Fá, e eu curti muito, e aí eu já conheci outros alunos, e foi num bar em Ribeirão Preto, a Cervejaria Amarillo. Foi, assim, um dos momentos mais especiais do meu ano de 2024, sem nenhuma dúvida, quiçá da minha vida, Fá, porque foi Foi um a estreia. momento, foi a estreia, assim, foi muito gostoso. E ali eu tive a certeza disso, assim, que cantar é algo que eu posso fazer na minha vida, que trazer a música com intencionalidade, e é por isso que eu falo que já vai ligando um pouco para a minha pergunta para você, porque está nesse lugar aí de, sim, a premissa do podcast é estamos sobrevivendo ao fim do mundo, e para mim, a música, ela tem esse lugar, e ir fazer aula de música não para ter uma perfeição musical qualquer, mas de ter esse lugar de ensaiar, de treinar, de respirar e de um monte de coisa. E aí eu me deparo com o seu trabalho nesse sentido, vendo que você tem alunos de crianças a idosos, que têm objetivos diferentes e que hoje você está exclusiva no Espaço Melodia em Fá, né? Já acabou essa fase lá da escola. E como que você está vendo isso? Como que você está lidando com isso? Que eu sempre brinco com você que você é a minha terapeuta 2, sem nenhum demérito, cada uma tem seu espaço, sua Sim. importância. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para os ouvintes isso, que o que eu vejo sendo sua aluna é como as pessoas estão buscando, desde o que eu já via, porque eu fui uma criança que eu fui aluna do Move Musicarte, era uma Eu escolinha de lembro. música, de musicalização. Então, eu tive esse estímulo quando criança, porque a minha mãe tinha já toda. Minha mãe foi aluna de conservatório de piano. Minha mãe falava assim para a gente: vocês têm que ter um instrumento, um idioma e uma atividade física. Ela tentou, viu? Aliás, ela foi uma super mãe de 5 filhos, médica, que fez muito, mas a gente ia dando umas enganadas nela, mas tinha à disposição de todos, sabe? Então, eu sempre tive isso, mas quando eu era criança, tinha uma função. E agora, como adulta, ele está tendo outra função. E eu lendo Ana Cláudia Quintana, que nós já cansamos de comentar, essa super autora, que já fica de dica aqui para quem não conhece, é uma médica que trabalha com cuidados paliativos, fantástica, tem 1.500 coisas na internet, só dá um Google, e dentre os livros dela, não sei se é o último ou penúltimo, ela o subtítulo é um pequeno manual, breve manual para o envelhecimento feliz, uma coisa assim, e ela fala da música na questão do cognitivo,
E eu sei que você tem muita coisa para contar para a gente sobre tudo isso. Vai pegando aí que a gente vai indo, assim, desde isso, do que você tem visto ali, né, das funções da música nas faixas etárias, quanto com algumas experiências. Então, vamos lá. Primeiro que o Sobrevivendo ao Fim do Mundo, eu gostei muito da resposta do seu esposo no podcast dele. Dele não, de vocês, né? Da entrevista dele. No episódio. Ele falou que a gente está sobrevivendo ao fim do mundo a partir do que a gente nasce. Perfeito. E é verdade, né? Perfeito essa frase dele. E assim, a gente vê, Dani, hoje em dia, não só hoje, né? Com tudo que está acontecendo com o meio ambiente, que você já expôs isso, né? Em outros episódios. Então, o ser humano, ele está cada vez se autodestruindo, destruindo a natureza, destruindo a si próprio e destruindo as relações. Então, o que eu sinto hoje? Essa maquininha aqui, ó, esse quadradinho, né? Esse quadradinho entrou na vida das pessoas tentando substituir o emocional, mas nunca vai substituir, nunca. Então, eu tenho alunos desde os 5 anos até 73 anos de idade. Então, o que eu vejo nesse meio todo? Tenho muitos alunos adolescentes, meninos fazendo piano, excelentes alunos. O que você falou em relação à sua mãe? Os meus pais também me deram essa oportunidade de... Era uma arte, no caso o meu foi a música, na época tinha o balé também, mas o meu professor de balé me dava varada na perna, então eu falei para os meus pais, não quero fazer balé, vou ficar na música. Então era música, um esporte, né? E o inglês, também, a mesma coisa que você. O inglês eu não gostava muito, tanto é que eu estou fazendo inglês agora, né? Mas tudo bem, sempre há tempo. Então, o que eu sinto em relação a toda essa parte desde a infância, né, até o final da vida? A música é uma arte que ela nasce com a gente. Nós temos um coração, e o coração é o que pulsa. Então, o bebê está lá dentro da barriga da mãe, ele está ouvindo aquele toque da pulsação dele, da mãe, né? Então, isso aí já vem com a gente. Na infância, você precisa trabalhar músicas folclóricas, cantigas folclóricas, que são coisas que já estão caindo, não é nem de moda, porque isso não é moda, isso aí é para a vida, é educação, né? É parte cultural do nosso país, cultural, musical, que a criança vai aprendendo a marcha, soldado, né? Tá ali, tem o ritmo, tá, sem querer, sem pensar, ele já está batendo o pezinho de acordo com o ritmo da música, com a melodia da música. Então, isso vem desde pequeno. O que eu observo em relação à parte cognitiva? Eu tenho alunos com déficit de atenção, tenho alunos com TEA. Eu sinto que a parte musical é onde eles se encontram, se acalmam. Eu tive uma experiência que já vou contar em relação ao meu pai também. Vou começar dos pequenininhos, vamos chegar lá, né? Então, a experiência que eu tive no colégio também, em relação à atenção, dentro da sala de aula, eu ouvia muitas vezes na sala dos professores, nossa, a sala tal tem o fulano, nossa, ele é terrível na minha aula. Na minha aula, a criatura não era terrível, muito pelo contrário. Então, a gente precisa sempre entender que o ser humano, ele tem as habilidades. Então, às vezes ele não é hábil para uma matemática, para um português, para uma geografia, mas ele é hábil para a educação física, para a arte, né? Então, agora, o que precisa ser feito? Que eu sempre bato nessa tecla, a gente precisa enxergar. Precisa enxergar. O professor, ele precisa enxergar. Então, as nossas aulas aqui, elas são individualizadas, por quê? Porque eu enxergo cada necessidade de cada um, certo? Então, não é fácil você preparar uma aula
para cada um, é personalizado, né? Então, esse aluno que tem o TEA é uma aula diferente. Existe o TEA a nível 1, que a criança, ela é mais autônoma, ela consegue fazer. Agora, tem aquele de nível 3, que ele precisa muito da sua ajuda, do seu tempo ali, totalmente, né? Ao lado, para poder desenvolver. Então, isso vem muito dessa parte individualizada, que eu costumo dizer, né? E o desenvolvimento, o que eu luto muito, Dani, assim, eu não quero os meus alunos concertistas. É lógico que se tiver um ou outro que queira seguir, eu sou a primeira a falar, olha, tem futuro, vamos seguir e pronto. Agora, eu quero todos felizes com a música. É essa a minha parte, porque eu tive não vou dizer trauma, porque a minha professora, tudo que ela fez, me ajudou a ser o que eu sou hoje. A minha professora foi a dona Ieda Ginato, uma pessoa que me deu a chance na minha vida, desde os 6 anos, e depois ela foi minha patroa no conservatório. Então, tenho muita gratidão pela dona Ieda. E, então, assim, só que era assim, você vai tocar essa música. Aí eu falava, toca para mim. Naquela época eles não tocavam, não. Não, você vai fazer essa música. Aí não tinha Spotify para você procurar música. É verdade, né? Para você procurar música. Aí, de repente, eu não me identificava com a música. E aí, não queria tocar, né? Então, isso ia acontecendo várias vezes, até que chega um ponto que fala, não vou tocar, então, na formatura, porque eu não quero tocar isso. Aí, vira aquela coisa, né? Mas, enfim, isso é um exemplo do que eu te dou. Se eu der uma música para você cantar, que você não se identifica, você vai cantar bem? Não vai. Não vai. Não Então, vai. a arte é isso. A arte é isso. Aí, o que eu vejo? Das crianças até chegar lá nos idosos. Eu tenho alunos de piano, de violão, 56, 50, 64, 72, 73. Um pouco é terapia, sim, vem, porque já aposentaram, agora estão vivendo para cuidar da vida deles e fazendo o que eles querem fazer, no tempo deles, não é nada para... Alguns não querem, não vou apresentar, não vou gravar vídeo, tudo bem. Às vezes chega aqui e fala assim, hoje eu vim só para a gente conversar. Tudo bem também. Se te faz feliz, bora conversar. Tomar uns Reconfessa, cafezinhos ali embaixo, reconfessa, reconfessa. Eu né? já fiz isso, já cheguei. Hoje eu quero só conversar, eu preciso E reclamar não da é bom? vida. Ai, foi maravilhoso. É bom. Então, eu acho assim que Porque é é isso, né, lógico. Fá? Assim, o que eu te admiro muito é que, então, por exemplo, né, você não espera que eu me torne a Elis Regina, mas você me desafia e me ensina técnicas. Então, não é Sim, que eu não tenho um conteúdo técnico, e eu te admiro muito pelo conteúdo técnico, mas você conseguiu resumir agora que mais importante que esse conteúdo técnico, principalmente para mim, né, que estou indo lá com 48 anos, e porque passei por 2 burnouts e não quero passar o terceiro, e tentando organizar coisas que me deem prazer na vida, e o canto veio sim. nesse lugar, né? Mas de que aquele dia, às vezes eu só estou precisando conversar com alguém, porque é isso, assim, não dá nem técnica Exatamente. nenhuma. E aí você tem uma amorosidade, você tem uma empatia com seus alunos, e eu me incluo nisso, que realmente faz a diferença, assim, é muito... Eu aqui de público te elogiando por isso, porque e é um dos motivos decisivos que eu quis te convidar para vir conversar comigo, porque para mim está fazendo muito, muito bem, sabe Ai, assim. que bom. E aí a hora que eu ainda vi no livro da Ana Cláudia Quintana, que eu morro de paixão, e ela dizendo de coisas para você fazer nessa idade que eu tô, porque hoje meu processo é esse, eu sobrevivendo ao fim do mundo, está muito Sim, nesse lugar de tudo que eu estou fazendo agora eu vou colher daqui a pouco. Pode ser com mais velhice que eu esteja numa cama,
pós-AVC por conta de um estresse imenso, dependendo de todo mundo. Pode ser que eu não esteja aqui para contar, nem para ver nada, nem para sentir alegria, amor e etc. Ou pode ser que eu consiga ter uma velhice, como eu vejo várias pessoas, inclusive uma das pessoas que eu admiro pra caramba, que eu conheci por você, que é sua aluna, que hoje minha parceira de canto, que é a Leila. A Vera. Desculpa, que é a Vera, nossa, até troquei o nome aqui no nervosismo, mas que é a Vera, justamente por conta disso de você ter uma velhice o mais saudável possível. E a Ana Cláudia Quintana coloca muito isso, olha, eu não estou dizendo que você fazendo tudo isso não vai ter o envelhecimento, faz parte de envelhecer todo um pacote que o corpo vai definhando, esse é o processo. Sim. E dentro desse processo ela fala que a música no cognitivo tem toda a diferença, né? Isso. E aí eu já estou puxando, porque eu não vou deixar você deixar de contar que eu sei essa história da experiência que você teve com o seu próprio pai, né? Então é isso que você já contou para todo mundo. Você tem... O meu pai, ele foi diagnosticado com Alzheimer aos 69 anos. Com 69 anos, diagnosticou, e assim, com algumas atitudes que ele vinha tendo dentro de casa, a gente meio que desconfiou, né? O meu irmão é médico, falou, ó, vamos fazer uns exames aí com o neurologista e tal, e aí diagnosticou, 69 anos ele tinha. Ele viveu muito bem, porque aí já entrou com aquela medicação para desacelerar o processo e tal, né? E o meu pai sempre foi muito musical. Meu pai era daqueles de sentar na festa e cantar. Bila toca, e eu, como eu toco violão também, era um toca-violão daqui. Eu tenho uma prima, Regina, que também sempre estava nas festas, a gente juntava, ela também é musicista, e virava a festa, né? E ele sempre foi muito musical. Então, no final, meu pai ficou 10 anos com Alzheimer. Meu pai faleceu aos 79. E uns 2 anos para o final, sempre eu vinha fazendo um processo com ele de brincadeiras no piano, pegava o violão, e aí no piano eu brincava com ele, eu falava, vai para o som grosso, aí ele ia para o grave, vai para o fino. Então eu tenho vários vídeos dele, assim, atendendo aos meus comandos no piano. No violão ele não gostava de pegar, não. Mas quando ele estava nervoso, o que acalmava ele era eu sentar no piano, começava a tocar as músicas que ele sempre gostou, que são as boemias, né, da vida, Matriz ou Filial, Fascinação, ele sempre gostou, né, dessas músicas de boemia, Trem das 11, e ele não sabia a letra, mas ele balbuciava a melodia perfeitamente, mesmo sem saber a letra da música. E o mais incrível é que o paciente do Alzheimer, né, tendo Alzheimer, ele começa a ter perda de equilíbrio, né? Então, várias vezes, ele pegava minha mãe e dançava na sala, conforme eu ia tocando ali para eles, né? Era o momento que ele se acalmava. Então, toda vez que vinha, que a gente via que ele estava nervoso, mais tenso, assim, mais bravo, ou eu pegava o violão, tocava, aí ele começava, conversava, que ninguém entendia o que ele falava, mas, então, foi uma experiência para mim, assim, estou mais do que certa do meu caminho, porque eu falo que a música, ela é a medicina da alma, e porque a gente teve a experiência aí, há 15 dias atrás, né? Na verdade, vai fazer um mês quase, né? Que nós fomos tá passando o tempo tão doido. Mas não, deixa eu fazer a introdução, peraí. Não, então tá. É que eu já ia emendar aí. Eu falo então, assim, só para encerrar, esse lado do pai, benefício da música. O benefício da música, ele é para a vida inteira. Você não consegue, se você assistir um filme que não tem uma trilha sonora, a emoção não vai ser a mesma. Se você chega numa festa, você pode não gostar de dançar, mas começou a tocar música, você bate a mãozinha na mesa, você bate um pezinho no chão,
Você pode não querer levantar para ir para a pista, mas que você se mexe, você se mexe. Então, não tem como essa arte não atingir o ser humano. Então, esse é o que eu sempre acreditei e acredito, e brigo quando alguém fala para mim, você dá aula de música, que delícia, que musiquinha que você toca, que musiquinha que você dá? Nossa Senhora, eu fico doida com isso. Não, mas ó, finge, ou você faz o conversa com o meu gerente, ou finge que nem escutou, porque são Com pessoas que certeza. não merecem, assim, porque é isso, assim, a gente tem tanta história, né? E fazendo a introdução aqui já, o Espaço Melodia em Fá, ele é um espaço mesmo, lá é muito acolhedor. Lá aí onde faz, tá, que ela tá numa das salas, Isso. aí ali Na que sala. normalmente eu tenho mais as minhas aulas, mas tem todo um espaço lá, inclusive com podendo sentar para ter uns docinhos, uma aguinha, e às vezes a gente só senta lá, toma café e pede a terapia, mas é todo um espaço que a Fá contou a história, então é isso. Esse ano, o Espaço Melodia em Fá está completando 40 anos. Ela começou bem cedinho, mas é uma caminhada que faz ela ser essa mulher maravilhosa que eu convidei para o meu podcast logo no início, inclusive. Então tá nos top 5 aqui, hein, Fá? Mas brincadeiras à parte, é porque aí, no começo do ano, a professora vem, então tem os 40 anos, eu estava querendo um dia que a gente fosse em algum lugar de idosos. Você toparia? Sua agenda é difícil? Não. Com antecedência, a gente marca aqui, eu dou um jeito, vamos. E é isso, a coisa de um mês atrás, aí fomos. Eu não sei se a gente pode falar o nome do lugar, aí eu fico. Pode sim. Então, conte essa nossa experiência que eu fui como aluna e amei. E eu acho que tem umas 2, 3 histórias que a gente presenciou ali que vale a gente pontuar. Você me ajuda. Eu te ajudo. Começa aí que eu vejo onde que eu Então, entro. puxando o que você falou, a ideia, eu comentei com você no início do ano, né, sobre isso, e por isso que eu falo que os anjos de luz estão assim, ó, sempre nos iluminando, né? Aí, de repente, veio uma ligação da Loma Linda, que é uma casa de repouso, um espaço. Eles chamam de espaço de convivência, no que eu acho muito lindo isso, né? E nos convidando se a gente poderia fazer um trabalho voluntário uma vez ao mês, ir lá tocar para os idosos, né? Ou tocar, ou fazer alguma atividade interativa. E aí, como foi tudo assim muito rápido, a assistente social Michele, você se estiver assistindo aí, beijinho para você, obrigada. A Viviane, que é uma das proprietárias, muito obrigada também, agradecemos imensamente o convite. Perguntaram se a gente poderia fazer um trabalho voluntário mensal. E eu falei, gente, chegou a hora mesmo, né? Eu já estava pensando nisso, então vamos. E como foi tudo muito rápido, eu peguei a Dani e peguei a Vera. Por isso Que que é a já é a minha dupla parceira, dinâmica. Já é a exatamente. parceira. Então, assim, chegamos, são 2 unidades, nós fomos em uma unidade primeiro, depois fomos em outra. A maioria dos idosos, a maioria deles são pacientes de Alzheimer, e tivemos, assim, comprovações reais ali que a música realmente transforma, porque na primeira unidade eles praticamente participaram o tempo todo, né? Nós distribuímos chocalhos para eles ajudarem, fizemos uma brincadeira de nomes, tanto numa unidade como na outra, né? E assim, tivemos uma senhora que eu achei uma graça na hora que tudo acabou, né? Nós falamos que a gente ia voltar outro dia, ela se levantou e pediu para que todos os outros se levantassem para nos aplaudir de pé, agradecendo. Então, assim, eles ficaram muito à vontade e
É tanta história, né, Dani, assim, que a gente ficaria aqui mais de uma hora falando. E na outra unidade, os pacientes são um pouquinho mais, não digo acamados, né, mas um pouquinho, me ajuda a palavra aí, Dani? Eu acho que de limitação cognitiva mesmo, né? Eles já Isso, estão deu para perceber isso, que lógico, né, Fabíola? isso, Eu sempre gosto de pontuar aqui, nós não fomos numa instituição pública com idosos não, abandonados, nós fomos em lugares de pessoas que têm condições de pagar, e é muito triste o cenário de quem não tem, mas primeiro que eu achei muito legal isso, de saber que existem lugares em que pese nesse caso específico, a gente está falando de Ribeirão Preto, São Paulo, existem vários lugares já no Brasil hoje, lugares que as pessoas perceberam que existe essa demanda, sim, porque, como o Fá falou, ela teve a questão do desculpa, do pai dela, e eu tive a questão da minha avó, e com Alzheimer também, e que, graças a Deus, viveu muitos anos, e que se sim, eu pudesse comprar mais 10 anos, todo mundo tem certeza que tem essa, né? sim, Que é o amor, a gente quer que a pessoa esteja ali, mas que é um processo muito difícil na família, né? na família, exatamente. E as questões cognitivas, como a ciência médica mostra, ela é natural, e tem muito isso, né? Simone de Beauvoir falava, envelhecer dói, mas se a gente não está envelhecendo e se não está tendo essa dor, é porque a gente morreu, né? Exatamente. E hoje, justamente pela expectativa de vida, e até principalmente de pessoas que tiveram uma condição financeira que conseguiram pagar os boletos e viver ali, é maior, fica muito difícil você custear um cuidador, porque não é um cuidador, você tem que fazer um Não, regime, né? exatamente. E tem famílias e famílias que às vezes é isso. Eu vivi isso dentro. A minha avó ela não ficou em nenhum momento em casa de repouso, mas eu já Uhum. discutia isso, que ainda tem uma culpa, às vezes, na família, que é uma besteira, porque nos dois lugares que a gente foi, casas lindíssimas, Sim, cuidadoras muito bem capacitadas, e carinhosas. carinhosas, cuidando, assim, tudo. Só que é isso, é um processo, e aí a gente era interessante, porque como era sexta-tarde, iam chegando as famílias que iam visitar, então é isso, não Sim, estão abandonados, mas tem um processo de dificuldade de que isso, não estão mais aí na vida e as pessoas trabalhando e querem atenção, demandam atenção. Então, no primeiro ambiente que a gente foi, no primeiro centro, na primeira unidade do centro de convivência, você via que o cognitivo deles interagia mais, eles até a postura, né, mais firme, a coluna mais ereta, sentado, tinha o apoio das cuidadoras ali, mas eles demandavam menos. Na segunda unidade, já era um cognitivo mais comprometido, que com isso que é o que no idoso a gente fala que é o comprometimento para as atividades da vida diária, né? sim. E lá super bem tratados, mas que o fato de ir pessoas que foram lá para interagir com eles com a música, porque isso não é que eles não têm visitas, eles têm as visitas, Sim. mas a E música eles trouxe têm uma outras alegria. atividades também, né? Exatamente, do próprio centro de convivência. Mas que É, naquele momento que a gente estava, e é o que a gente falou no dia, e eu falo não só do ponto de vista do que eu acho, existe um ótimo livro que chama A Revolução do Altruísmo, de um monge budista que ele é físico e ele é monge budista, o Mathieu Ricard. Eu depois até coloco aí na descrição do episódio a dica, e que o cérebro dele foi mapeado pelas imagens, mostrando esse poder de que quando a gente faz pelo outro, isso gera para a gente. pra Porque gente. na prática foi isso, né, Fá? A É, gente teve várias coisas de feedback deles, nossa, só de sorriso, né? alegria, de sorrisos e Nossa, de cantar. Você via que sim. puxava, que daí também, logicamente, Fabíola teve todo um cuidado de fazer um repertório que ia trazer as lembranças, coisas ritmadas. Então, foi uma tarde maravilhosa para eles, mas para a gente saiu de Mil vezes lá mais.
explodindo, né, Fabiola? Ganhamos o mês inteiro, né? O Porque foi mês muito bom. inteiro. Foi Mas muito teve bom. uma senhora em específico que realmente me emocionou muito, porque depois a gente, ao notar que ela estava com a cara, ela já com uma condição motora bem debilitada, mas ela estava numa cadeira muito confortável, todas as cuidadoras apoiando, mas a hora que a gente entrou, a gente montando as coisas, eu vi ela com uma cara bem triste. E Isso. aí, conforme a gente foi cantando e vocês tocando, que Vera também é super violinista, então, mas ela A toca Vera é violão violão e voz. também, violão e voz. Eu só animo torcida e voz. Aí, e Fabíola levou o teclado e o violão, então a gente ia revezando, aí tinha os chocalinhos, é isso, atividades super gostosas para todos nós. Mas e conforme a gente ia fazendo, ela foi abrindo um sorriso, e o rosto dela, com todas aquelas dificuldades, foi mudando de forma muito Se clara, transformou. se transformou, assim. E aí a gente acabou sabendo que ela tinha sido terapeuta musical, é isso, Fá? Musical, isso é. No passado. No passado, é. É. E isso é o que fica, né? É o que você falou. Para a gente, valeu muito, muito. A gente sai assim, nossa, né? E a gente se doa tão pouco, se a gente for ver, né? Tão pouco para um resultado tão estrondoso assim, né? E eu penso que nós vamos também começar a tentar ir nesses lugares públicos, que não tem, né, Sim, não, é isso, a isso gente é necessário vai também, andando, é né? necessário A também. gente vai ampliando, né? Não, a gente vai Mas ampliando assim, até também, porque tem o que a gente fala do tamanho das nossas pernas, né? A gente tem sim, que ir sim, devagarzinho, é, mas o que eu fiquei realmente muito feliz, a palavra é essa, acho que não tem outra, muito feliz na hora que eu saí de lá, de ver, assim, para mim, quanto valor de vida, que foi o que eu disse lá, que a sua iniciativa, a iniciativa do Melodia em Fá, para mim mostrava a gente estar indo lá para dizer para eles que eles não são peso, que eles não estão ali de qualquer jeito, porque mesmo eles, nesse caso, muito bem tratados e com toda a parte estrutural, fica como se houvesse uma cultura que os descartassem, que agora eles não é, servissem mais para nada. Então, a gente exatamente. reforçou muito que a gente estava indo lá dar um pouquinho de alegria para eles, um pouco para retornar, porque se hoje a gente tem a sociedade para trabalhar e usar o celular, etc., é porque os nossos antepassados, né, os nossos idosos E, trabalharam muito para isso, né? exatamente. E pelas próprias músicas que a gente colocou no repertório, eles com certeza eles foram lá atrás na época que eles, porque eu via isso pelo meu pai, né? Pelo meu pai eu via isso, as músicas que ele gostava, então, né? Então é muito poderosa a música, o poder da música é incrível, né? Não, Incrível. eu queria compartilhar essa história que para mim foi de um dia de muita, muita alegria, tanto que eu te falei que nós vamos organizar para eu conseguir ir em outras Chegando já, ela já me mandou mensagem. oportunidades, isso. E, mas deixar essa fala aqui, assim, eu sinto que o Oriente talvez tenha uma pegada um pouco diferente, mas no Sim, Ocidente a gente tende, e todas as vezes que a gente vê projetos que ligam crianças com idosos, adolescentes com idosos, traz tanto benefício, porque isso, é um ciclo, assim, talvez o oriental ele valorize mais, né, essa coisa do ancião, e nós temos muito essa coisa do novo é melhor, e eles esquece da ficam com... experiência, né? E é isso, nós devemos aos nossos ancestrais, né? Aí a gente pode fazer outro podcast até para puxar a constelação familiar e falar Isso, disso. Mas é eu isso sempre mesmo. busco aqui, que nem eu falei com o Dio, falei com a Aline, eu acho que a possibilidade da pessoa ouvir a gente num podcast, estar com a gente já todos esses minutos, é a gente respeitar o tempo dela. Então, eu já vou indo aqui
para as Tô nossas vendo. dicas, porque se deixar eu e Fabiola ficamos aqui às 5 horas. Mas, e aí eu queria isso, assim, né? Eu sei que você faz várias coisas aí para a Fabiola, na primeira pessoa, assim. Então, dá uma dica aí para os nossos ouvintes, Fá. No Bom, universo, o universo é o limite, não tem limite. primeiramente, Dani, eu acho que é a espiritualidade. Eu venho de uma criação católica, eu sou cristã, e com o decorrer da nossa, né, da nossa evolução mesmo, né? Hoje, o que eu trago para mim? Lógico, continuo como cristã, mas o que me traz de benefícios, eu posso pegar do budismo, do espiritismo, de todo lado, sendo que Deus, eu acredito que Deus é um só, Jesus, filho dele, e se a gente não tiver essa fé, essa crença, não importa qual a religião, eu estou dizendo agora espiritualmente falando, né? E eu acredito no amor e na fé. Então, eu acho que se o ser humano, se todos nós, a gente conseguisse enxergar o outro como irmão, se colocar no lugar do outro, seria um mundo melhor. Não saio de casa sem antes fazer as minhas orações, minha meditação, pedindo proteção no meu dia. Antes da gente entrar aqui, eu fiz também, pedi para que todos estivessem aqui com a gente, né, nos abençoando, colocando as boas palavras na nossa conversa. Então, primeiramente, para mim, é a espiritualidade. Aí, eu tenho toda a minha rede de apoio também, né, igual você. Primeiramente, assim, maridão, que está sempre apoiando tudo, aguenta tudo. Minha mãe, que é a dona do cafezinho aqui da escola, né, do nosso espaço, minha irmã, meu irmão, então, família. Encontro com família, amigos, para mim é muito importante, me alimenta. Então, sempre que alguns amigos me chamam, vamos tomar um café? Vamos. Se eu posso, eu faço de tudo para estar presente, porque eu penso assim, se estão me chamando é porque gostam de mim. Então, estarei presente. Então, acho que isso faz parte, é uma terapia gostosa, né? Uma outra coisa que me faz bem, a própria terapia, tá? Posso dar nomes aqui para as minhas redes de apoio? Pode, Então, a minha lógico. terapeuta, que é a Mariana, desde que meu pai adoeceu, que eu venho com a Mariana. Então, há mais de 10 anos, estou junto com ela, agradeço toda essa. A Mariana é muito, ao mesmo tempo, ela é holística, ela trabalha com cristais, com chakras, alinhamento de chakras, com a tise. Então, é um momento que eu acho que ela cuida muito de bem de mim. Beijo, Má. Outra coisa que eu faço, porque eu falo que tudo que a gente faz para nós, né, o Dani, é um cuidado que vai levar a gente para um fim do mundo um pouquinho mais leve, né? Exatamente. Eu faço atividade física 2 vezes por semana, eu faço o Pilates com a Bruna Baroni, Bruninha, beijinho também. Então, a Bruna também é uma terapia, porque são 4 pessoas ao mesmo tempo, a gente conversa, a gente brinca, a gente chora, a gente ri. Então, também faz muito bem para mim. Eu faço a dança comecei a fazer sapateado e jazz com 50 anos de idade. Delícia! Quando eu fiz meus 50, eu falei, eu vou realizar meu sonho de fazer sapateado. Mesmo com um probleminha no joelho, o médico liberou, bora lá. Então, Dani Aldino, que é minha professora, beijinho para a Dani também. E no fim do ano sempre tem apresentação, e estou lá no palco apresentando a dança, linda, maravilhosa, super me acho na hora da apresentação da dança, porque eu acho que isso a gente tem que ter também, né? A gente tem que se achar, né, Dani? A gente tem Tem que se que achar. buscar essa, E né? é o auto-amor, né? Porque se a gente não se ama, ninguém vai nos Sim, amar, né? exatamente. Com Uma certeza. outra coisa que eu também me cuido com a parte de drenagem linfática, estética, que também a Karina Amaral, que cuida de mim, já faz uns 5 anos aí,
por conta de problema de saúde mesmo, né? Então, eu falo que isso tudo não é luxo, é saúde. Então, é Uhum. essa saúde que a gente busca. Que mais? O que me alimenta? Pegar minha cachorra, deitar no chão, ficar com ela ali, cuidar das minhas plantinhas, moro em apartamento, mas tenho meus vasinhos, gosto de pôr a mão na terra, pisar no chão, me reconecto com a natureza, adoro. Meu marido gosta muito de viagens, essas viagens de fim de semana, sabe? Vai na sexta, volta domingo, então é uma coisa que nos alimentam também, que eu acho que faz parte, a gente sair um pouco, né, dessa, Eu sou dessa assina doideira, embaixo, né? você conhece. Você quase não, né? Eu quase não viajo. Quase não. Até a manicure, eu acho que a manicure também é uma pessoa que faz parte da nossa rede aí, né? Que a gente. Então, Simone, Carol, vocês também. Então, eu acho assim. E principalmente, tudo isso que eu falei, juntamente com o amor ao meu trabalho e a vocês, que são os meus alunos, que se tornam famílias para mim, vocês se tornam meus amigos. Eu tenho amizade com os ex-alunos até hoje, graças a Deus. Então, assim, eu acho que isso tudo me alimenta. Perfeito, Fá, que maravilhoso, ó, várias dicas. E eu hoje acho que cada um vai ter as suas questões, mas para mim a manicure é muito importante na minha equipe de apoio. Eu acho E eu vi isso na pandemia, quando eu fiquei sem, que eu vou te falar, assim, é uma coisa que eu não sou vaidosa que sai de um, ai, desespero. Não, mas eu acho que tem determinadas vaidades que é um mimo que a gente faz, que nem você que a gente falou, faz pra a gente. drenagem linfática, ela tem uma série de coisas de saúde, dos linfos, e aí já dá uma relaxantezinha ali, então, Exatamente. amei, amei, amei. Várias dicas aí. E para finalizar, não precisa ser um indicado, o povo já fica desesperado. Ah, eu não sou muito disso, eu sou mais daquilo. Ó, mas uma dica aí, do seu autocuidado, falou da equipe toda aí, adorei. Mas ou de livro, ou de música, ou de podcast, uma dica. Bom, de podcast eu indico este próprio, Adorei, adorei. que é da minha querida Dani, né? Sobrevivendo ao Fim do Ai, Mundo, que eu estou amando cada seguro. episódio, estou ouvindo todos, viu? Parabéns. E eu estou curtindo também o podcast 50 Mais. São vários temas, até tem um que eu estava ouvindo ontem, que é de um mochileiro e tal, então contando da sua experiência, teve um outro, enfim, tem vários episódios lá que vale a pena, eu gostei bastante, né? Ah, eu vou puxar essa sua dica para indicar o do Nicoleles no O 50 a Nicoleles, mais. Que isso, foi você deles me também, indicou, dele também. eu já ouvi. Ó, Isso, sobre a eu estou inteligência gostando. artificial. O Sobre a Nicoleles inteligência foi no artificial, 50 a mais. adorei. Isso mesmo. Gostei dessa E de dica aí. livro, eu ia indicar, eu vou, né? A Ana Cláudia, que você já falou, Nós não então combinamos, juro, mas pode indicar, não combinamos, adoro. até anotei aqui, ó, não vou mentir, não. Tem três livros que eu também estou trabalhando com eles, mas é para espiritualidade, tá? Depois eu vou passar, eu passo aqui o nome e o site, depois Tá. você coloca nas Eu ponho nas descrições. descrições, pode Isso. pôr, Um pode mandar. deles é Luz do Coração de Maria, o outro é A Chave do Coração Espiritual e o outro é Com o Amor Azul. Os três são de reflexões espiritualistas para você abrir o seu coração para o amor, para você ter reflexões muito dentro da espiritualidade, sem pensar em religião. Tá. Então, são livros assim que estão me fazendo muito bem. Eu faço estudo com esses livros até com meu esposo. Toda segunda-feira a gente senta para refletir sobre isso. Então, eu acho que vale a pena também. E que mais? E eu sou muito de poesia das músicas, né? Eu adoro as letras das músicas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplinho rápido aqui, ó, da música Paciência do Lenine. Será que é tempo que lhe falta para perceber?
Será que esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Então, se vocês puderem prestar mais atenção nas letras das músicas, que são poesias, né? Inclusive a música Mudança, né, que a gente fez, né, Dani? Que eu não conhecia, a Vera nos apresentou a música, né? E fala muito da gente, né? Hoje eu vou passear comigo mesma. Né? Eu estou até com ela aqui. Lê um pedacinho, então, para já adiantar isso. Hoje, com sinceridade, acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. E aí vai. Então, eu acho que letras de música são muito poesias, né? Então, nos ensina muito. Muito. Filme? Então, pode falar. Olha lá, então dá um filme. Não, eu falo que não precisa ser um de cada, esses meus convidados são ótimos. Um filme que eu adorei, que eu achei muito legal, foi Nonas. Você assistiu? Assisti, adorei. Então, assim, uma dica... Netflix, acho, né? Netflix. Netflix. Nonas. Eu vou Nonas. colocar também. Ele monta um restaurante, ele quer homenagear a avó dele, e ele só contrata chefes de cozinha vovós. Então, assim, é uma história de vida muito legal também, esse filme, adorei. Com atores ótimos, né? Eu adorei também, gostei demais do Nonas. Bastante. Então, reforço a dica, depois eu coloco lá na descrição tudo para vocês. E vou colocar também, que eu acho que tem lá no perfil, o vídeo eu e a Vera cantando Mudança. E eu ponho do Spotify da gravação oficial, mas vou pôr o nosso. E aproveito... Põe da apresentação então, do ano passado. Vou pôr da apresentação do ano passado. Mas como que as pessoas te acham aí na rede, o Melodia em Fá? Melodia em Fá Instagram, Melodia em Fá. Só Instagram. Tudo junto, minúsculo. Tudo junto. Então, podem seguir, compartilhar, curtir lá também, que eu achei a Fá por lá, então vocês façam o favor de auxiliar as pessoas que precisem dela. Pode me adicionar aí pode me seguir. Me seguir, né? E Fá, muito obrigada. Olha, foi um papo maravilhoso, eu tinha certeza. Tenho certeza que valeu de dicas aqui, de insights. E, assim, você, como eu falei, você foi crucial. Aquela sexta-tarde eu estava lá, lamentando a vida, e ela me dá uma... Eu já estava com essa história, faz podcast, não faz, ela... Mas você sabe que eu acho que quando a gente fala algumas coisas que a gente faz, a gente acaba dando uns exemplos. Falei, vou fazer o podcast. Exatamente. Porque a gente tem que ter coragem, porque a gente é exemplo para muita gente. Eu falei, assim, eu não busco dinheiro, não busco nada, para mim está sendo uma terapia, e está sendo isso, de poder levar para as pessoas maravilhosas como a Fá, experiências de vidas fantásticas, e que muitas vezes... Pessoas comuns, né? Comuns, e isso, está cada um ali pagando os boletos e equilibrando para sobreviver, cada um com uma perspectiva de vida. E eu acho que dicas realmente são super valiosas. A minha vida, eu sempre fui no sentido de olhar o outro, isso para mim faz sentido, eu pego, se não faz, deixa para lá. Inclusive, deixando de recado final, eu amo todos os meus amigos que estão me dando feedbacks maravilhosos e dizendo agora, não se sintam obrigados a ouvir, se começou a ouvir não fez sentido, deixa para o outro, eu não vou ficar brava, mas eu estou amando os feedbacks que eu estou tendo, muita gente falando que está até matando um pouco a saudade de mim, porque eu já andei por esse Brasil afora, já, então é um jeito também, então estou muito feliz. E Fá, foi um episódio maravilhoso, eu tinha certeza, muito obrigada, eu sei que se expor aqui... Eu que agradeço. Tem um desafio, e aí, como você falou da poesia, eu termino lembrando o nosso poeta mineiro, que o que a vida quer da gente é coragem, então... Agradeço a sua coragem de se expor aqui, tenho certeza que para muita gente, muita coisa aqui vai fazer sentido, e fica aí para o universo nosso presente. Um beijo imenso no seu coração. Beijo, Adriana.
Dani, obrigada, obrigada. Obrigada.